Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo que as legiões de luz de Miguel Arcanjo, que são os nossos estimados cavaleiros templários, eles vão receber o auxílio da nossa espiritualidade planetária. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje sempre com aquela alegria, aonde eu gosto de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. Vamos continuar orando, gente, com muito fervor pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também, gente, pela anulação do perverso plano das trevas de tornar o nosso planeta um caos. E vamos orar, gente, com muita confiança no Cristo amado, porque se tem alguém que está no comando, esse alguém é Ele. E vamos então ver uma entidade com uma energia muito assim, não brava, mas uma energia assim de autoridade, assim, bem bacana assim mesmo, né? E se vocês estiverem ouvindo um barulho, gente, peço desculpas. Como eu já falei, esse prédio aqui é o prédio das obras infinitas. Então, infelizmente, a gente continua com uma obra aqui perto. Então, vocês me desculpem se o barulho estiver vazando para o áudio, tá? Porque se eu for esperar terminar, eu não gravo vídeo nenhum para vocês. Então, bora gravar o vídeo assim mesmo, né? E a entidade começou então a dar o seu recado e falou assim, como todas estão falando, gente, o momento do ápice aproxima-se veloz e os que hoje debocham e trabalham contra os obreiros do Senhor hão de se deparar com Miguel e a sua legião, que os enquadrarão com severidade e justiça, capturando-os e exilando-os do planeta. Avisos e avisos estão sendo dados, um após o outro, e cada vez em tom mais alto. Mas insistem esses seres em não querer ouvir os avisos, debochando, atacando e vilipendiando a todos os trabalhadores da luz. E agora, gente, prestem atenção ao que ele vai dizer. Que a turma de tropeçadores saiba que, assim como eles derrubam os encarnados hoje, sobretudo os idosos, causando-lhes dores e machucaduras, terão vidas sem equilíbrio, com quedas e acidentes constantes, recebendo o que hoje praticam com tanto desdém e desfaçatez. Tá? Então, gente, eu vou explicar, eu não sabia, e essa entidade, então, ela explicou que existe, infelizmente, uma legião de seres trevosos que se autodenominam os tropeçadores. O que eles fazem? Eles criam situações, distrações nas pessoas, fazendo com que essas pessoas caiam e tenham tombos assim horríveis. Tipo assim, cai de cara no chão, cai de mau jeito, quebra a perna, olha, e eles ficam morrendo de rir, eles acham assim aquilo a coisa mais engraçada do mundo, ficam rindo, debochando, e principalmente eles gostam muito de atuar sobre os trabalhadores da luz, né?
E então, essa entidade, que é dona de uma severidade, uma justiça, se nomeou essa legião e mandou esse recado para a legião, tá? Dos tropeçadores, que se eles continuarem a fazer isso, olha o que os aguarda nas suas encarnações no exílio, porque eles vão ser todos exilados, e quando chegarem no exílio, as encarnações deles serão de sofrimento, eles vão passar exatamente pela mesma situação que eles estão provocando nos encarnados aqui no planeta, tá? Mas o recado continuou, olha o que ele falou agora, ele disse assim: mais ainda para aquelas legiões de seres que fomentam os vírus, fortalecendo-os para que ataquem aos encarnados que trabalham na luz. A esses os aguardam destinos insalubres em suas próximas vidas. Tá? Então, ou seja, eu também não sabia que existia uma legião dessas, né? Porque os trevosos, sim, eles são trevosos, mas eles são inteligentes e eles se organizam lá do jeito deles para poder fazer bastante caos e prejudicar principalmente as pessoas que estão trabalhando para a luz, tá? E eu não sabia que além dos tropeçadores tem uma turma que trabalha fortalecendo os vírus, porque isso vocês já sabem que o vírus ele é um ser limítrofe à vida e ele tem uma parte dele que é composta por energia. E o que eles fazem? Eles pegam energia densa, deletéria, e ficam fortalecendo os vírus, tá? E aí, às vezes, a defesa que nós temos no nosso corpo físico não é suficiente para fazer frente. Claro, gente, isso é claro que todos os trabalhadores da luz têm muita proteção. Por isso que eles não morrem, por isso que eles não conseguem fazer todas as maldades que eles desejam. Mas a intenção deles, gente, é uma intenção muito ruim mesmo. É muito triste isso, né? Então ele está alertando essas legiões, dizendo: olha, o destino de vocês no exílio não vai ser nada legal, não vai ser nada bom. E ele continuou, ele falou assim: estamos avisando porque quem avisa amigo é. Então, recado direto para essas legiões: desistam imediatamente e se entreguem aos missionários da luz, buscando evitar futuros tristes de reparações dolorosas. Aviso dado com muita clareza, isso é a entidade falando, tá? A essas hordas trevosas que se ocupam desse tipo de ações, que parem enquanto houver tempo. Depois não haverá espaço para quaisquer arrependimentos. Os eventos se aproximam e logo tudo se precipitará, levando todas essas legiões de roldão. E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, aquele like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. Se você não for inscrito ainda, por favor, nos dê a honra da sua inscrição e nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos, aos 100 mil despertos. E aí, na sequência, né, eu fiquei assim, né, prestando atenção, né, eu perguntei sobre a questão do Irã, tá? Essa confusão, que Deus o livre, né, gente? E a entidade falou o seguinte: logo, esse governo opressor cairá por terra, eis que já não possui nenhuma sustentação. A única sustentação que eles têm é dada pelos seres trevosos, que no primeiro contato com a luz fugirão espavoridos, covardes que são.
E assim será sucessivamente com os demais regimes, como num trilho de pedras de dominó em pé, que caem a um simples empurrão dado na primeira. Né? Aquelas filas de dominó que a gente vê que dá um peteleco no primeiro e vai caindo tudo. É isso que ele falou. E ele continuou, falou assim: aguentem firmes com muita oração, pois pouco falta para que o sol entre em ação. A vinda da nave dos templários será rápida, porque possuem eles extrema velocidade e enorme capacidade de movimentação. Assim que a lenta 3 e Atlas sair do sistema solar, eles vão se colocar a caminho da Terra, eis que tudo pronto já está. E eu perguntei à entidade, a sábia entidade, sobre a segunda nave cargueira de mônadas. Pedi uma atualização, como estava a operação de distribuição das mônadas nos orbes de exílio. E ele respondeu, falou: Miguel e Tiberíades estão quase no ponto de refluição de suas ubiquidades. Eis que a segunda nave cargueira encontra-se na fase final de sua trajetória de exílio, descarregando quase todas as mônadas encapsuladas. E olha só o que ele contou, que legal. Encontra-se Jesus muito, muito satisfeito com isso, e agora restarão no umbral médio e na crosta terrestre os trevosos, mais resilientes no mal, mas que serão facilmente dominados por Miguel, espírito preparadíssimo para desempenhar tal função. E para esses espíritos, os trevosos dos trevosos, não haverá suavização. Eis que eles nada fizeram para merecê-la. Avisos e orientações não lhes faltaram. Isso ao longo de milênios. Portanto, eles de nada poderão reclamar. E aí eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar. E sabe quem era, gente? Eu fiquei toda feliz, fiquei toda faceira. Era o nosso estimado Rei Arthur. Só que eles não falam título, eles não falam nada, né? Ele falou assim: você está falando com o Arthur novamente, minha querida. E em breve, olha o que ele contou, que legal. Em breve entraremos em um período de paz e bonança, tal qual os cavaleiros da Távola Redonda, só que em caráter definitivo, tá? Aí ele, olha o que ele vai contar agora. Ele falou assim: os nossos elmos e espadas estão prontos a serviço da luz e da justiça, auxiliando a Miguel como pudermos. E eu fiquei muito admirada mesmo, né, com essa informação. E então eu perguntei se eles iriam ajudar Miguel Arcanjo e os Cavaleiros Templários durante o apagão, na captura dos seres trevosos desencarnados. E ele falou que sim, a espiritualidade planetária também auxiliará a Legião de Cavaleiros Templários de Miguel na captura dos cerca de 2 bilhões restantes de trevosos no planeta. Afinal, o planeta é nosso e temos que nos esforçar por ele. E ele falou: já estão todos convocados e treinados para esse grande momento evolutivo do planeta, que vai marcar o início de uma nova e maravilhosa era de ouro. E eu fiquei assim muito feliz, né? Pensei assim, gente, que coisa maravilhosa, quer dizer que a nossa espiritualidade planetária também vai ajudar nessa faxina aí que Miguel Arcanjo vai conduzir. Eu fiquei assim muito feliz como habitante do planeta. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz assim de ter alguém que já está com nível de evolução capaz de poder auxiliar nesse trabalho tão importante aí de retirada desses todos os seres
trevosos desencarnados, né? E fiquei muito admirada e feliz. E aí ele falou assim, e a gente sabe que você gosta desses assuntos, já que você pertence à equipe do Segundo Império. E aí foi se despedindo. E ele falou, estamos nos preparando muito para fazermos um bom papel nos 3 grandes dias para o planeta Terra. E falou, lembre-se de nós e ore por nós. E foi embora, gente. Eu fiquei emocionada, né? Vamos rezar, gente. Vamos orar, então, para que toda a nossa legião planetária de cavaleiros, talvez aí sim tem até cavaleiros templários de verdade, eu não sei, mas que eles vão agir sob o comando de Arthur, né? E que vão auxiliar Miguel Arcanjo no combate aí, na prisão, na captura desses 2 bilhões de seres trevosos que estão por aí ainda causando no planeta. E aí, na sequência, quem veio? O nosso querido capitão. E ele chegou, né, alegre como sempre, depois dos cumprimentos habituais, ele já entrou no assunto. Falou, então, você gostou do retorno de Arthur? E aí ele complementou com mais informações. Ele falou assim, liderará ele uma legião de cavaleiros da esfera planetária que trabalhará auxiliando a Miguel e sua legião. Será um belíssimo treinamento para eles e muitos serão admitidos ao trabalho nas legiões comandadas por Tiberíades. Tiberíades, vocês já sabem, ele é o comandante-geral das legiões de luz que servem a Miguel Arcanjo, tá? E olha que interessante que o capitão falou. Ele disse assim, sempre temos movimentações desse tipo, com espíritos ingressando e deixando as legiões dentro do princípio do livre-arbítrio, mas com muita responsabilidade e disciplina. Então vejam, gente, que coisa interessante, né? Porque realmente Deus Pai, ele dentro do princípio da liberdade, ele deixa que os espíritos trabalhem e atuem nas áreas de preferência. Então nós vamos poder optar por trabalhar com aquilo que mais nos fascina, com aquilo que mais nos encanta. E ao mesmo tempo que nós teremos essa permissão de trabalhar, nós poderemos também nos desligar desse tipo de trabalho e passar para outro tipo, que nos interesse mais, que ofereça mais oportunidades de crescimento para nós. Então é o caso que ele explicou da legião de luz de Miguel Arcanjo. Então veja bem, não é que Miguel Arcanjo ele precise que venham os cavaleiros aqui da nossa espiritualidade planetária, mas o nosso Cristo misericordioso do jeito que ele permite a participação de todos nesse majestoso processo da transição planetária, dando a esses espíritos uma grandiosa oportunidade para os aspirantes que desejarem ingressar nas legiões de luz de Miguel, tá? É claro que é necessário que esses espíritos detenham um determinado grau de elevação moral, mas só de participar de uma operação dessas é uma grandiosa honra. E eu então pensei, né? Falei, nossa, realmente não vai poder ser qualquer um para participar disso, porque a gente sabe que a energia utilizada, ela vai ser de grande força e grande severidade, né? E o capitão concordou comigo, ele falou, exatamente, querida, não será para qualquer um, grande preparação energética será requerida. E eu fiquei assim, né, gente, eu fiquei realmente assim encantada de saber disso, que seria assim, né, no meu humilde ponto de vista, é como se fosse assim, meio que um processo seletivo para novos integrantes da legião de luz de Miguel Arcanjo, porque às vezes a gente tende a pensar que é tudo muito imutável, que é tudo, e não é. No universo
as coisas elas mudam e todo mundo evolui. Então, quando os espíritos às vezes desejam, anseiam aprender coisas novas, mudar de área, então eles têm essa permissão. Claro, com muita responsabilidade, ninguém joga, chuta o balde e vai embora, não é assim. Tudo feito com muita disciplina, com muita tranquilidade, mas, digamos assim, a desfiliação, ela é autorizada. E no seu lugar chegam outros seres que desejam ardentemente trabalhar naquela área. Eu achei assim, gente, Deus é Deus, né? Deus é fantástico, né? É muito, muito legal. Mas continuando, eu perguntei então ao nosso querido capitão como é que estavam os trabalhos junto ao grupo de filhos de Tomé e se eles estavam conseguindo encaminhar mais almas para as colônias. E ele respondeu para mim, falou: sim, minha filha, pois o trabalho da gente não para. Muitos estão vindo até os missionários da luz, seguindo para o abrigo reconfortante das colônias. E nós, a espiritualidade, seguiremos trabalhando até o último momento possível, antes de tudo ocorrer, até o toque das trombetas. Mas o mais importante é saber que bem poucos restam. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso é fantástico. E olha o que ele falou. Ele disse assim: a princesa Isabel é espetacular nesse trabalho e a sua luz cor-de-rosa a todos atrai, facilitando o contato com eles. E é mesmo, gente, a princesa Isabel tem uma luz cor-de-rosa, porque quando eu tive a honra de que ela veio e deu uma mensagem, eu, por clarividência, eu vi que ela tinha uma luz rosa muito bonita, e é rosa mesmo, é linda, linda, linda. Eu fiquei assim, eu pensei assim, eu preciso trabalhar muito, muito, muito para poder tentar chegar pelo menos um pouquinho perto dessa turma aí, porque eles são fantásticos, né? E aí o capitão brincou comigo, falou: você pensa que você não trabalha, não? À noite você nos ajuda nessa missão linda de resgate. É que você não se lembra, mas nós sabemos e podemos te contar. Nossa, eu fiquei toda faceira, falei: nossa, eu trabalho de noite? Que legal, que pena que eu não lembro. Então, talvez até muitos de vocês que estão me assistindo também estejam trabalhando no astral, só que não se lembram, não se recordam, né? E é muito, muito legal, fiquei muito contente de saber disso. E o capitão é um ser muito querido, está sempre motivando, está sempre alegre, positivo, com uma energia boa, né? E o que torna assim o trabalho da gente muito, muito gostoso, né? E aí ele foi se despedindo e foi embora, me deixando com gostinho de quero mais. E eu vou aproveitar também e vou me despedir de todos vocês, meu público querido, e espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Um grande abraço e até lá!